Oi, povo, tudo bem? Meu nome é Fábio Dubu e hoje o nosso tema promete. Eu garanto pra você, fica por aí que você vai adorar. Só queria justificar rapidinho a existência desse microfone aqui, é porque eu estou gravando em pleno feriado, então todas as famílias estão reunidas e tem gente fazendo obra aqui do lado, enfim, gente roncando, gente vendo TV. Então achei por bem colocar esse microfone para que o áudio seja bem captado, tá bom? Nós vamos falar sobre como lidar com pessoas chatas. Eita, esse tema, como diz na minha terra, é pra lascar, né não? Mas eu pergunto a vocês, ou a você especificamente, você conhece alguma pessoa chata? Você é uma pessoa chata? Você se reconhece como uma pessoa chata? Nós vamos lidar com esse tema a partir de agora, tá certo? Vamos dividir em 3 etapas para ficar mais fácil o nosso entendimento. Numa primeira parte, nós vamos falar sobre a importância de se manter a compostura. E para você lidar com esse tipo de pessoa, aquelas que são mais chatas, aquelas pessoas que são mais irritantes, numa linguagem mais abrangente, você precisa se conhecer. Como você define o seu comportamento? Como você se autoavalia enquanto ser humano imerso em uma sociedade? Você se conhece? Você consegue identificar as ações e reações das pessoas que te cercam? Tudo isso você precisa estar atento. Para isso é tão interessante que você desenvolva a percepção, o modo como você enxerga as coisas. Mas vamos começar. Dentro dessa perspectiva comportamental, voltando-se para a compostura, você precisa respirar fundo e ficar calmo. Eita, é difícil. Tem hora que lidar com o bullying de uma pessoa chata é quase que insuportável. Concordam? Mas respirar. Isso é um assunto, até gaguejei agora, gente. Esse é um assunto que eu vou chamar a sua atenção e você provavelmente não vai ter realizado. Hoje, nesse momento, você parou para respirar fundo utilizando os pulmões e o diafragma? Vou até parar um pouquinho. O ato do respirar fundo faz com que o nosso corpo ele entenda a necessidade de relaxamento. Então, quando você para respirar, tem gente que adora fazer uns exercícios de respiração que eu tenho até inveja desse povo. Eita, inveja é um outro tema pano para manga que nós vamos conversar mais para frente. Mas você precisa aprender a contar até 10 quando o quesito é pessoa chata. Pois é. Porque às vezes a pessoa chata, ela utiliza da provocação para te tirar do sério. E se você não tiver concentração suficiente para lidar com esse tipo de comportamento, você vai sofrer, você vai se estressar, você vai se magoar. Então, respira fundo, tenta relaxar diante de uma situação chata. Olha só, uma segunda característica, um segundo ponto, que também é de suma importância, é você não reagir àquela pessoa. Mas, Fábio, como é que eu vou fazer com isso ou com essa situação? Nós vamos discutir outros pontos em 2 outras partes que vão te deixar mais ciente de tudo isso que nós estamos criando em tom de raciocínio lógico para driblar a chatice. Mas, às vezes, o que o dono do show da chatice quer é público, é plateia. Então, quando você não reage àquela pessoa,
ela se torna ignorada e sem público e não tem espetáculo. Eu já cheguei para algumas pessoas e disse: você já deu o seu show? Eu digo isso enquanto até administrador. Às vezes existem pessoas que são teimosas e nos tiram do sério, efetivamente. Então, já deu o seu show? Pode parar por aqui. É um exercício assim como da respiração, mas é possível tornar isso palpável de certa forma. Um outro ponto, esse é um pouco mais delicado do que a própria respiração e do que a não reação a essa pessoa. Tente ter empatia por ela. Nossa. Dizem que geralmente você, quando não bate, ou o santo, quando não bate com aquela pessoa, é porque existem algumas características que são semelhantes. Mas exercer o dom da empatia é muito relevante, porque significa dizer que você está entendendo todo o processo, sabe que não necessariamente está certo ou errado dentro desse mesmo processo e, poxa vida, eu vou tentar dar uma segunda, uma terceira, uma quarta chance a essa criatura para ver se ela deixa de ser chata. É tão complicado. Você já deu uma segunda chance para quem é chato? Você tá num relacionamento amoroso chato? Eita. Tá com algum problema voltado para isso dentro do seu seio familiar? Com seu irmão, pai ou mãe? Ou é no ambiente de trabalho? Já imaginou que coisa ruim você ter que lidar com isso dentro de um ambiente organizacional, assim como em casa também? Se você vê que é uma situação que não tem se como reverter, ou que não se tem como reverter, você pode ter algumas técnicas. Uma delas é ter frases prontas para aquela pessoa. Aquela pessoa vem te amolar, mas às vezes faz algum tipo de questionamento, responda. Geralmente, o monossilábico, ele ajuda muito nessas horas. Você ser monossilábico, você ok, mas às vezes criar frases é muito interessante. Você está disposto a isso? Você vai realizar isso? Era isso que você gostaria de dizer? Sem dar muito pano para a manga. Seja enfático com relação aos seus questionamentos e para que você não crie novas oportunidades de diálogo. Eita, vai deixar de conversar com alguém? Mas veja bem, nós não somos obrigados a gostar de todo mundo. Você ter um espírito elevado, você ter uma consciência limpa de que você é uma pessoa do bem, não significa dizer que você tolere todo mundo o tempo inteiro. Somos falhos, temos as nossas dificuldades, mas é possível sim delimitar algumas diretrizes de relacionamento e de convívio, inclusive. Porque o importante, olha esse tópico, é você cuidar de si mesmo. Você está se valorizando? Você está zelando pela sua integridade física, emocional? Porque isso é de suma importância. Quando você se dá o devido valor, as outras coisas ganham as devidas proporções. Fantástico isso, né? Tem gente que anda com a autoestima muito baixa. Tem gente que
adora ser vítima de todo e qualquer processo, né? É complicado isso, mas é possível seguir em frente, desde que você entenda o seu valor, as suas capacidades, não é? Vamos para uma segunda parte, porque não basta apenas você saber manter a compostura se você não souber evitar conflitos, visto que durante a maior parte do tempo os conflitos vão existir. Você sabe ser um solucionador de conflitos? Eita. Não é todo mundo que gosta de resolver problemas. Não é todo mundo que sabe administrar a sua própria vida. Isso por alguma razão que às vezes nós desconhecemos. Pode ser por uma educação, pode ser por algum trauma, enfim. Mas é interessante você lidar com pessoas chatas à altura e clinicamente até como elas merecem ser tratadas. Estabeleça limites. Não se permita ser coagido, humilhado por esse tipo de gente. Porque geralmente elas não pensam nas consequências da língua. Até me olhei, da língua, da fala. Se você tá vendo esse vídeo e não tá se impactando tanto pela perspectiva do chato, mas da vítima, talvez não seja essa a palavra, mas da pessoa não chata, por exemplo, você está entendendo isso perfeitamente. Pense positivo. Se pense positivamente. E isso está dentro da perspectiva do próprio valor, né? Tem gente que adora ser pessimista, meu Deus. Você pergunta, tá tudo bem, a pessoa já começa a chorar. E vem o mar vermelho todinho, só de lamúrias. Você precisa aprender a se valorizar. E também precisa entender a necessidade do enxergar o mundo pelo lado mais bonito. Aí você diz, mas pra esse mundo não tem mais jeito. Você não tem que construir um mundo ao seu bel prazer, não. Você tem que melhorar o mundo em que você vive. Inclusive lidando com as pessoas que são chatas. E se vê que não dá certo, sabe o que é que você faz? Se afasta. Se afasta. Essa é uma das formas mais práticas de você criar soluções para o seu conflito ou resolver conflitos. Nós vamos discutir mais à frente, logo, sobre a perspectiva do enfrentar isso. Mas o se afastar não deixa de ser uma atitude, porque às vezes não vale a pena ficar perto de uma pessoa que só vai te maltratar, que só vai te colocar para baixo, que só vai te aperrear, na linguagem nordestina. Enfim, tá te incomodando, tá te magoando, te maculando de certa forma. Se afasta, evita o contato. Mesmo que às vezes ele seja necessário por alguma razão de ordem superior, mas se não for, melhor ainda. Se você não quer se afastar, então enfrenta o problema. Chegou a hora de você enfrentar. Mas para você enfrentar um problema, você precisa saber quais são as causas desse problema. O que torna essa pessoa tão irritante para mim? Deve ter alguma razão. Será que é o comportamento? Será que é a educação? Será que é a fala? Será que é o cabelo? Será que é o modo de se vestir?
Será que é o modo como gesticula? O que será? As razões, depois de uma boa análise, por isso que é tão importante, é tão relevante você analisar as perspectivas, chegar a conclusões a respeito do problema. Porque como é que você vai resolver um problema se você não sabe a origem deste problema? É delicado, é complicado. Você vai ficar dando tiros no escuro? Não pode, né? Não pode. Às vezes, se você estiver realmente muito disposto a resolver, sabe o que é que você precisa fazer? Dialogar com essa pessoa. Eita. Será que vai dar certo isso? Se você estiver com o peito aberto para... É difícil, né? Se você tiver com o peito aberto para encontrar com aquela pessoa e dizer, olha, eu tô precisando conversar com você, porque tem algo me incomodando profundamente. Talvez você pense, mas como é que eu vou dizer para essa pessoa? Com o seu jeito insuportável de ser, eu quase não consigo te tolerar. Eita, é moído, viu? É moído porque, geralmente, ou quase que sempre, essa pessoa vai ter argumentos o suficiente para tentar te convencer do contrário. É complicado. Mas pense em soluções dentro dessa perspectiva. E se você não souber fazer dentro desse diálogo, peça ajuda. Sempre é bom pedir ajuda. Se tem algo que te incomoda e que você por si só não tem como resolver, ou você se resolve com essa parte ou você resolve com um terceiro, que pode ser um amigo, uma mãe, uma pessoa conselheira da igreja, um psicólogo. Isso se for o caso, porque existem níveis de chatice, não é? Todo mundo tem um pouquinho de chatice, dependendo do dia, da TPM, enfim. Eu só dou uma dica pra você, não seja uma pessoa chata. É muito chato ser chato, dá muito trabalho ser chato. É tão bom conviver bem, é tão bom estar unido com as pessoas. Fale menos, ouça mais, absorva mais esses conteúdos e volto a dizer, seja feliz. Só para finalizar, tem uma coisa que eu digo para as pessoas que são próximas a mim. Quando é no final do dia que eu já tô prestes a dormir, tipo, finalizei o dia, né? Eu faço uma autoanálise. E na maioria dos dias eu procuro sempre chegar à seguinte conclusão: mas que beleza! Hoje eu não irritei ninguém. Hoje eu não causei nenhum mal-estar com ninguém. Hoje eu não chateei ninguém. Se você fizer essa autoanálise, eu garanto para você que as respostas serão muito mais positivas para si mesmo. Isso vai te trazer muito mais retorno. Isso vai te fazer ter muito mais paz. E quando você tem paz e saúde, você consegue sim ser uma pessoa muito melhor e muito mais equilibrada emocionalmente, tá bom? Se gostou aqui desse papo, volte outras vezes. Não tem nenhum dia preciso nem hora para postar, mas de vez em quando dá uma passadinha por aqui pra gente conversar, tá bom? Beijo pra vocês e até o próximo vídeo, tá bom?